como Rui Chapéu, e meu marido trabalhava muito para vários engenheiros, e meu marido trabalhava num sistema que se chama, ele fazia o serviço, né, e depois ele recebia, né, então, eram os arquitetos que ele conhecia e tudo. Então, e ele acabou com uma época que ele fazia mais casa de jogos, e aí foi quando veio a lei em São Paulo que fechou todos os bingos, então ele quebrou. E aí a gente ficou numa situação muito delicada. E aí o que eu fiz? O que eu sabia fazer na minha vida? Eu sabia trabalhar em casa de família, eu era cozinheira, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha família. E aí eu resolvi voltar a trabalhar. E assim foi, meu primeiro emprego como cozinheira aqui em São Paulo foi na casa de um empresário e de uma empresária que foi com quem eu aprendi especulação no mercado financeiro. Nossa! É porque, assim, quando a gente fala... até preparando, né? De empreendedorismo, a gente fala, né? É que, tipo assim, um empreendedor, ele tem que... Primeira coisa, a gente tem que aprender tudo, a gente acaba tendo que se especializar em tudo. E aí, o que aconteceu? Com ele, eu aprendi como se especular no mercado financeiro. Como é que se você vai fazer um bolo, você tem que saber quem compraria esse bolo teu, quando você compra o produto mais barato. Mas, desde eu sair da minha terra há 11 anos, quando eu voltei aos 14 para passar a primeira férias, eu vi que a vida do meu pai estava mudando. Eu cheguei lá, antes, sabe, Beta, na casa dos meus pais a gente tinha 2 pratos, um bule verde, 2 caldeirão, e minha mãe tinha acho que 2 ou 3 colheres. Então, quando a gente ia comer, isso quando eu saía aos 11 anos, minha mãe botava uma folha da bananeira em cima da mesa, fazia vamos assim, uma ruminha com a farinha, furava, molhava, né, com o caldo da comida e botava arroz porque não tinha prato suficiente, só tinha 2 pratos. Quando eu voltei, depois de já estar 2 anos morando fora, aí eu cheguei, aí a minha irmã também já tinha saído, meu irmão, minha mãe, a casa do meu pai não era mais coberta de palha, não era mais tapada de palha, que é pindova, que vem do babaçu. A minha mãe já tinha mais de uma dúzia de prato. A casa era tapada de barro. E aí, tipo assim, quando eu vi a casa dos meus pais, eu falei, caramba, legal. Mas aí, como você, eu tenho uma coisa que é a família. Minha família é tudo. Então, quando eu falo minha família, eu falo da minha tia Romana, que morava mais embaixo, eu falava do meu tio Dermir. E aí eu queria ir ver meus primos. Quando eu cheguei na casa do meu tio, aí eu vi uma cena que, tempo depois, fez eu contar para um filho de um patrão meu como se fosse uma aventura, um conto de fada. Aconteceu uma mágica, o cachorro passou pelo meio da parede. Aí tu vai me dizer, Nélia, o que isso tudo tem a ver com empreendedorismo? Porque foi aí que veio a coisa de eu querer Porque quando eu vi aquele cachorro passar pela parede da casa do meu tio, eu percebi que a vida do meu tio não tinha mudado. E aí me veio o primeiro questionamento. Eu não quero só que a minha vida mude, a do meu pai e da minha mãe. Eu quero que a vida da minha família melhore. Quando as pessoas perguntam hoje para mim... Aí veio o propósito, né? Nélia, você está na sustentabilidade? Eu falo, eu não estou na sustentabilidade pela sustentabilidade. Eu estou pela humanidade. Tudo do Babaçu começou por causa da minha família. Era a pobreza que a minha família vivia que eu queria mudar. Então eu comecei, desde aquele dia, a perguntar o que tinha na minha terra que podia mudar isso. O que podia mudar a vida, não só a minha, mas do meu tio, da minha tia, das minhas primas. Eu chegava, eu estava com uma sandália mais legal, eu estava com o cabelo, mas as minhas primas continuavam. E eu queria para a minha família. Então eu falo o seguinte assim, hoje, depois de 25 anos, que foram, hoje faz 20, agora em 2025, faz 25 anos que eu comecei a fazer esse quebra-cabeça, que é o projeto Babaçu, que é hoje, o objetivo era esse. É por isso que eu falo assim, eu não faço caridade, eu faço negócios que dê oportunidade. Eu estava ali buscando uma saída, Beta, eu queria algo que pudesse melhorar a vida da minha família. Então, eu comecei a fazer, isso ficou na minha cabeça e eu observava que Rio de Janeiro, São Paulo, eu via como é que essa cidade se movimentava, as pessoas, tinha algo que fazia São Paulo,
a gente que mora na Baixada Maranhense, ou em qualquer outro lugar do Maranhão, a gente pensava, cara, quando eu fizer 17 anos, eu tenho uma prima que mora em São Paulo, ela trabalha em casa de família. Eu vou pedir para ela arranjar um emprego para mim. Ótimo. Gente, assim, no Rio de Janeiro também. Então, assim, isso era uma coisa, eu tenho uma amiga que é igual uma irmã para mim, a Célia. Gente, a gente trazia as primas, os primos, a gente arranjava emprego. E era assim que a gente tentava ajudar. Mas eu percebi que isso não era o suficiente. Por que não era o suficiente? Porque eu percebi que a gente vendia um conto de fada mentirosa. Porque quando as minhas primas me viu arrumada, mas quando a gente sai da nossa terra, aos 16, 17 anos, na minha época, eu vinha sem estudo porque não tinha estudo lá. Mas hoje em dia, tem um estudo lá. Uhum. Mas o jovem quer ir embora, porque ele quer melhorar de vida, ele quer sair daquela pobreza. E aí ele vem para a cidade. Então as meninas geralmente vão para casa de família, trabalhar. Que, gente, tudo que eu sou, todas as minhas oportunidades foram dadas pelas casas que eu trabalhei. E eu tenho o maior orgulho. Tanto é que as pessoas falam, Nélia, qual é o que eu sou? Antes de eu ser uma empreendedora, que eu digo hoje de sucesso, eu sou uma cozinheira. E tenho o maior orgulho de ser cozinheira. Né? E uma das melhores. Quem falou isso boa. foi Ana Maria Braga, no programa ao vivo. Roberta também fala, Rejane, Tom. Olha, gente, é muita Muito gente boa. que confirma que eu sou. E, então, isso é muito bom, mas o que acontece? A gente, quando chega na cidade, a gente mora num bairro muito longe da casa dos nossos patrões, a gente não consegue continuar os estudos, então, aquilo ali é um círculo. E eu continuava perguntando.